Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã. Segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita por caridade que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Parte do item 19, Instruções dos Espíritos, deixai, venham a mim, as criancinhas. Deixai, venham a mim, as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu o sei, que tua mão sobre mim se abate. Jesus estava acompanhado de seus discípulos e chegaram até ele algumas crianças para que ele as abençoasse. Seus discípulos, vendo isso, tratou com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Digo-vos em verdade
que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abençoar, abraçou-as. Jesus escolheu a criança como símbolo da inocência, porque com seus gestos sem maldade e egoísmo, é a imagem perfeita da simplicidade e da pureza. Devemos encaminhar as crianças até Jesus. Isto significa que devemos instruí-las em nossas instituições, em nossos centros espíritas, para que elas recebam o Evangelho, aprendam e guardem para sempre essas maravilhas que nos deixou Jesus. Isto nós sabemos que não é somente para as crianças. Seus pais também devem ser evangelizados. Isto porque a criança é devidamente instruída dentro do Evangelho de Jesus. Mas, quando ela chega em seu lar, quando seus pais não são evangelizados, ela pode se defrontar com atitudes que não condizem com os ensinos do Evangelho, com egoísmo, orgulho, malícias, palavrões, xingamentos. E isto, em sua cabeça, ela vai ver que ela seguirá as instituições, os ensinamentos dos centros espíritas ou o que está ocorrendo no seu lar. Nós sabemos que os pais, se é que podemos dizer dessa forma, é o espelho para seus filhos. Se ela está vendo coisas que não condiz com os centros espíritas, com os ensinamentos do centro espírita, vai entrar em contradição. E nós sabemos que a primeira escola é o lar. Ali ela aprende tudo o que lhe dizer, tudo o que lhe mostrar. É ali que ela aprende os primeiros ensinamentos, bons ou ruins. Então, nós chegamos à conclusão que a criança deve ser evangelizada, sem sombra de dúvida, mas também seus pais. Caso contrário, teremos um esforço incompleto. Emmanuel nos mostra vários ensinamentos sobre o bem-aventurados os puros de coração. Nós sabemos também que não apareceu até hoje na face da terra uma alma tão evoluída como a de Jesus. E ele via Deus em todas as situações, em todas as coisas e em todas as pessoas. A manjedoura, para muitos, era considerada um local desprezível. Mas Jesus via Deus como um materno colo que o recebeu e ele o transformou em um poema de excelsa beleza.
Várias pessoas consideravam Maria de Magdala um ser desprezível. Mas Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e a transformou na mensageira da excelsa ressurreição. Muitos viam em Simão Pedro um ser rude, inconstante, mas Jesus via Deus naquele ser trabalhador e o transformou em modelo da fé cristã para todos os tempos. Muitos viam em Judas um negociante que normalmente tirava proveito das situações. Jesus via Deus naquele ser sofredor e estendeu-lhe os braços amigos em todas as oportunidades que ele teve de ajudá-lo, porque realmente Judas necessitou de seu amparo, principalmente quando ele desertou. Jesus o acolheu. Muitos viam Saulo de Tarso como uma pessoa intransigente que só dava atenção para a lei antiga. Mas Jesus via Deus naquele ser. Prova é que ele foi ter com ele pessoalmente e concedeu a ele uma missão extraordinária. Portanto, devemos nos esforçar para ver Deus em todas as situações e criaturas, porque mesmo nas que são consideradas ruins, sempre existe coisas boas e belas. A tempestade que assola o ambiente, que destrói, produz, após esses estragos, a limpeza no ar, no clima. Um animal morto, já em decomposição e até mal cheiroso, nós vemos alguma coisa que, por exemplo, seus dentes alvos e bonitos. Vendo Deus nas criaturas e coisas, nós mudaremos as nossas mentes e as nossas vidas. E finalizando, gostaria de ler algumas considerações de Emmanuel, que eu considero, além de muito bonito, de uma perfeição extraordinária. Se purificarmos o nosso coração, identificaremos a presença de Deus em toda parte. Compreenderemos que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Portanto, meus irmãos, façamos de tudo para nos purificarmos, porque aí passaremos a ver Deus em tudo, em todas as coisas, em todas as situações e em todas as pessoas. Agradecemos a atenção de todos, desejamos uma boa noite e muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus
que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, os que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos.
submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam essas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo,
para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Perópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos o nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca. 14 de junho de 1986. No Salão do Senhor. Determinados irmãos de ideal cristão, após terem servido longamente a Jesus na face da terra, depois de concedidas existências, encontraram-se todos no mais além. Cada qual recordava os feitos de caridade e serviço ao próximo, com exaltação a si próprio. No final da conversa, alguém do grupo sugeriu a ideia de procurarem o Salão do Senhor, na grande mansão do amor, no espaço sideral. Imaginando, porém, a beleza que os aguardariam no dito salão, que por certo seria repleto de flores, tapetes e músicas, combinaram então de se vestirem a rigor, e para isso cada qual vestiu-se mais esmeradamente que o outro. Já prontos, rumaram em direção ao grandioso templo. Foram recebidos à porta por gentil entidade que os convidou a penetrar no saguão do templo. Adentraram, pois, e surpresos, verificaram variados uniformes, bem limpos e postos em determinados cabides. Esclareceu a entidade: caros senhores, é disciplina interna de cada qual, é disciplina interna que cada qual vista um dos uniformes ao gosto próprio. Fiquem à vontade, quando estiverem prontos, solicitem a minha presença novamente. Bem, tomarei o azul, vestirei o branco, o cinza me vai bem. E assim, cada qual vestiu-se à moda escolhida. Assim preparados, aguardaram a entidade, que de imediato se apresentou, trazendo nas mãos um grosso livro.
Abnegados irmãos, congratulo com vocês pela sábia decisão que os trouxeram até aqui. Poderão averiguar na página 1ª a etiqueta do serviço que se refere à cor do seu uniforme e na página seguinte as normas que regem a sua tarefa expurada. Surpresos, verificaram estarem impressos em setores de múltiplos trabalhos conhecidos como higiene, saúde, assistência a enfermos, esclarecimento evangélico, construções e encaminhamento às profissões, e desde que o grupo lá ingressou, lá se encontra, no sublime salão do Senhor, trabalhando e edificando sempre. Paz, um espírito amigo. Que tenhamos todos uma ótima noite.